Olá, gente, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, Cleibson Américo. Se não estiver inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. E hoje teremos uma aula, mais uma, sobre história antiga. E dessa vez a história da Índia Antiga, né? A civilização indiana, que é uma grande civilização do Oriente Antigo, certo? Ao lado da civilização chinesa, é uma das mais antigas civilizações, na verdade, é a civilização indiana. E ela tem toda uma importância, e a gente vai ver o porquê no decorrer dessa aula, porque a Índia ela ocupava uma posição estratégica, né? E da Índia, por exemplo, as relações comerciais, né, para o Extremo Oriente ou para o Ocidente era muito habilitada, muito possibilitada, né, pela localização geográfica quase que central na Ásia, embora a Índia fique mais ao sul. Então a civilização indiana ela tem toda uma importância tanto no aspecto comercial quanto também no aspecto cultural, no aspecto religioso sobretudo, porque de lá veio uma das mais antigas religião, e nós vamos ver um dos nossos subtópicos aqui será o aspecto religioso, e ainda hoje as religiões indianas, sobretudo budismo e hinduísmo, tem uma importância muito grande assim no cenário mundial e no diálogo interreligioso, enfim, né, como um todo, certo, gente? Então veja, a civilização indiana, os registros mais antigos apontam para o início dela em 2500 a.C., certo? Primeiramente, antes de falar no aspecto histórico, deixa eu falar para vocês no aspecto geográfico. Deixa eu pegar aqui meu globo. Veja, a Índia, ela tem ao norte a chamada Cordilheira do Himalaia, certo? Isso faz com que o acesso à Índia pelo norte seja muito vedado, né? Não é muito favorável, porque é uma região muito montanhosa no norte do país, e lembrando que a Índia está entre os 5 maiores países assim em extensão territorial do mundo, né? É um país imenso, né? Ao lado de Rússia, China, Estados Unidos, Brasil, Índia, enfim, está entre os maiores países em extensão territorial do mundo, certo? Então, ao norte nós tínhamos a Cordilheira do Himalaia. Ao sul nós tínhamos o Oceano Índico, que era que na verdade era o lugar assim, mais acessível para ir à Índia, era o Oceano Índico, né? Porque essa cordilheira, né, vedava grande parte do acesso, e no noroeste nós temos também grandes rios, como o Rio Indo, que também vedava bastante coisa. Então era uma civilização que ficava, de certo modo, meio que fechada, assim, o acesso era apenas ao mar. E isso fez com que a navegação, a Índia e saindo de lá, fosse muito explorada, né? O aspecto da navegação marítima, certo? A gente vai ver também que quando os ocidentais chegaram à Índia, foi via Oceano Índico, né? Vasco da Gama foi o primeiro a chegar na Índia e fazer também uma grande navegação, tentando circular grande parte do globo terrestre, certo, gente? Então vejam, os primeiros registros da civilização indiana a gente remonta a 2500 a.C. Veja que ela está, não é, praticamente naquela mesma datação de Mesopotâmia, Egito, embora a Mesopotâmia e Egito seja um pouco mais antigo, mas está de certo modo contemporâneo, né, assim, uma certa contemporaneidade. Então 2500 a.C. Os povos mais antigos que nós temos como os registrados na Índia são os Drávidas. Os Drávidas são os primeiros habitantes daquela região. Eu já falei para vocês em vários momentos que as grandes civilizações sempre elas se organizaram e se desenvolveram nas margens de grandes rios, né? E com a Índia não foi diferente. A civilização indiana ela vai acontecer, ela vai se desenvolver no entorno do Rio Indo, que é um rio que fica ao norte do país, certo? O Rio Indo foi o rio, é um dos grandes rios, um dos rios mais importantes da antiguidade, ao lado do Nilo, lá no Egito, ao lado do Tigres e o Eufrates na Mesopotâmia, certo? Quando a gente estudar a civilização chinesa, no próximo capítulo aqui, certamente, a gente vai ver também, né, como em torno dos grandes rios a civilização chinesa se desenvolveu. Então, no caso da Índia, foi as margens do rio Indo, né? E por isso também acabou dando nome não só à terra, né, Índia vem de Indo, né, do rio Indo, como também o povo, os indianos, né, aqueles que vivem à margem do rio Indo. Então os Drávidas são os primeiros habitantes a ocupar o vale do rio Indo e depois popularizar esse terreno que hoje nós conhecemos como a Índia, isso em 2500 a.C., certo?
Sendo que os Drávidas, embora eles estivessem lá de certo modo resguardados pela cordilheira do Himalaia, né, se você olhar no mapa, e é bom que olhe no mapa mundi, né, como é que está situada a cordilheira do Himalaia, mais ao norte do país, ainda assim ainda conseguiu ser penetrada pelos povos arianos, que eram povos chamados indo-europeus, que viviam na outra margem do rio Indo, né, na margem que dá para a Europa e para a Ásia Central. Então, os indo-europeus, eles que também são considerados um dos povos mais antigos da Ásia e da Europa, né, eles vão penetrar e vão se fundir com os povos drávidas, né, porque a dominação e a ocupação indiana vai ser por meio deles, né, os povos indo-europeus, e desses povos indo-europeus, os arianos, certo? Os arianos, só para que fique claro aqui para vocês, os arianos, povos arianos, é um povo indo-europeu. É porque esse povo indo-europeu tinha cerca de 200 ou um pouco mais de tribos nômades, certo? E uma dessas tribos indo-europeias eram os arianos, né? Os arianos, ele tinha um idioma que é um dos mais antigos idiomas que nós temos ainda hoje, é, que é o sânscrito, certo? O sânscrito é um idioma falado ainda e ele vem do indo-europeu. Veja, é só uma parêntese aqui para um aspecto linguístico. O indo-europeu é considerado o ancestral de todas as línguas ocidentais. É o idioma mais antigo, é a matriz linguística mais antiga que nós temos, é o indo-europeu, porque do indo-europeu vai derivar o sânscrito, do indo-europeu vai derivar o grego, vai derivar o latim, né, e do latim vai derivar as línguas neolatinas, né, como o português, o francês, o italiano, o espanhol, né, o romeno, enfim. Mas todas essas línguas que nós falamos aqui no Ocidente, e por Ocidente a gente sempre entende Europa e América, certo? Essas línguas todas, elas advêm do indo-europeu, que eram esses povos que viviam na margem oeste do Vale do Rio Indo, certo, gente? Então, o idioma lá falado era o sânscrito. Isso aqui é importante saber, né, porque aqui e acolá essa informação às vezes é cobrada, né, em provas, enfim. Então, o idioma falado na Índia era o sânscrito, que era o idioma dos povos arianos, e os povos arianos eram povos indo-europeus. Eu acho que até aqui deve ter ficado claro. E se tiver dúvida, né, pode deixar aí nos comentários, ou em outro momento também nós tiraremos, certo? Vejam, o outro aspecto que eu também sempre já falei para vocês em vários outros momentos é que as grandes civilizações, todas elas, além de se constituir, se desenvolverem ao lado de grandes rios, o aspecto religioso é sempre um aspecto muito presente das civilizações antigas. Não se conhece nenhuma civilização que não tenha nascido em torno do aspecto religioso. O culto religioso faz parte, né, da essência humana, né? Quando a gente diz que o homem ele é um ser social, ele é um animal social, ele é um animal político, ele é um animal econômico, ele é tudo isso, né? Um animal racional, ele é tudo isso, mas ele é também um animal religioso. Nos registros mais antigos que nós temos na história humana, o homem ele já tinha algum aspecto, algum sentimento religioso. Também assim foi na Índia, né? A primeira grande religião que vai coabitar, né, entre os habitantes indo-europeus na Índia vai ser o hinduísmo. Mas daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouco mais. Nesse ou no outro vídeo nós vamos aprofundar um pouco mais o aspecto religioso, certo? Mas aqui é só para dizer que o hinduísmo, né, é uma grande religião também, ainda hoje muito numerosa, e que os seus fundamentos estão aí, né, nos povos indo-europeus. Né, e, inclusive, os escritos sagrados do hinduísmo são escritos na língua sânscrita, no sânscrito que eu falei há pouco, que é uma língua indo-europeia. Certo, gente? Então, veja, aqui nós temos um pouco da origem histórica mais remota dos povos indianos, certo? Então, 2500 é ocupado pelos Drávidas. Né? Os povos arianos, que é um dos povos indo-europeus, eles vão penetrar a região do Vale do Indo em torno do ano 1500 a.C., certo? Então, só para ficar claro, em 2500 nós tínhamos os Drávidas, e a partir de 1500 os arianos entram nesse território e se fundem, né, dominam e se fundem com os Drávidas, a partir de 1500. E aí é onde vai se dar um desenvolvimento muito maior, né, no aspecto religioso, no aspecto estrutural, né, de economia, de agricultura, enfim, né, a gente vai ver um pouco ainda mais sobre isso, nesse ou no outro vídeo, né, vai depender aqui do tamanho
do vídeo, tá certo, gente? Então até aqui eu acho que deve ter ficado claro para vocês, né? Como eu já falei, hinduísmo, deixa eu só aprofundar assim uma coisinha a mais, mas depois a gente vai voltar ainda mais nesse aspecto religioso. Veja, o hinduísmo, ele tem os seus fundamentos, né, em um livro que é composto de 4 partes, na verdade são 4 livros sagrados do hinduísmo, que é os chamados Vedas, né? Os Vedas são os livros sagrados do hinduísmo até hoje. É por isso que também depois ficou conhecido como o Vedismo, aquelas religiões dos Vedas, né, o Vedismo. E, como vos falei, ainda hoje, né, na Índia coabita o hinduísmo, né, com outras religiões que também são bem remotas, né, da civilização indiana. Então, acho que até aqui nós temos o aspecto histórico, né, e fundacional da civilização indiana, certo? Então, a gente vai agora voltar, descer mais um pouco na linha do tempo, lembrando que quando a gente está falando em datas antes de Cristo, a data é decrescente, depois de Cristo é que é data crescente, certo? Então, decrescendo, né, e se aproximando mais de nós, no ano 521, veja, até então, de 1500 ao ano 521, nós tínhamos a civilização ariana, né, indo-europeia, certo? A fusão dos Drávidas com os arianos. E no ano 521, esse império, nessa civilização indiana, ela vai ser penetrada, né, pelo Império Persa, né? Na aula passada eu falei sobre Império Persa, vocês podem conferir o vídeo, né, aqui no meu canal, caso não tenha assistido, na civilização persa. É a civilização persa que vai se dar, né, com Dario, né, Dario o Grande, ou também chamado Dario Magno. A palavra magno em língua latina significa grande. Então veja, no ano 521, a civilização indiana ela vai ser penetrada pelo Império Persa, certo? O Império Persa ele vai conquistar, né, como eu falei na aula sobre o Império Persa, desde a Índia até o Egito, né? Foi um grande império que conquistou, né, a Ásia praticamente toda, né, o norte da África, chegando até esse extremo leste, onde está a Índia, né, em 521. E a partir daí, a civilização indiana vai começar a ser penetrada, né, por diversos povos, diversos impérios sucessivos, né, de dominação, um domina o outro. Né? Então, o primeiro império estrangeiro a dominar a região indiana é o Império de Dario, certo? O Império de Dario. Lembrando que Dario ele foi sucessor de Ciro, né? Ciro o Grande, certo? Ciro o Grande. Isso no ano 521. Eles vão passar pouco tempo, né, na Índia, cerca de 200 anos apenas, porque no ano 326 é quando o grande imperador Alexandre o Grande, ou também chamado de Alexandre Magno, né? Magno significa grande, certo? Ele vai também, com seu grande império greco-macedônico, vai conquistar essa região da Índia. Se vocês não viram no mapa, gente, para vocês terem uma noção de como foi grande o Império de Alexandre Magno, dê uma olhadinha no Google, né? Império Macedônico, Império Persa, só para vocês terem uma noção da imensa faixa territorial que foram esses grandes impérios. Né? É uma coisa assim, né, inimaginável. E o Império de Alexandre Magno também vai se estender desde o norte do Egito, né, passando pela Grécia, Europa, uma parte da Europa, sobretudo a parte mais sul da Europa, a Ásia, até chegar nesse extremo leste, que é onde está a Índia, certo? Isso no ano 321, com Alexandre Magno. Alexandre Magno também vai passar poucos anos, não vai chegar nem a 10 anos, né? Não chega, embora ele tenha conquistado, mas os guerreiros indianos eles vão se revoltar, né, e vão tentar se insurgir contra essa ocupação macedônica de Alexandre Magno, né, para, né, se livrar de mais uma ocupação estrangeira, já que já tinham tido a ocupação persa, né, agora a ocupação macedônica. Então, no ano 321, veja, Alexandre Magno chegou ainda no ano 326 para dominar. No ano 321, ou seja, 5 anos depois, um dos guerreiros, né, de uma das classes das castas guerreiras da Índia, chamado Chandragupta Maurya. Essa palavra Maurya, o sobrenome dele é importante porque vai dar origem ao Império, o Império Maurya, certo? Ele era de uma das classes guerreiras, uma das classes sociais, era a classe dos Kshatriyas, certo? A casta, que era uma casta na verdade, eu vou falar um pouco mais sobre as castas, né? A casta Kshatriya, esse guerreiro, né, Maurya, sobrenome Maurya,
ele vai, né, formar também uma resistência militar, né, contra a dominação macedônica de Alexandre Magno, né, e vai vencer os macedônicos. Ele vai vencer, né, o grande poderio de Alexandre Magno e vai fundar um império, né, que é o Império Mauria. Né, e aí vai vir toda uma sucessão, uma dinastia, que não vai durar muito tempo, porque cá na frente vai também haver uma fragmentação, mas o que repeliu o Império e a dominação macedônica foi esse Império Mauria, né, que foi o primeiro grande império da Índia, certo? O primeiro grande império. Eu lembro que antes disso nós tínhamos uma civilização organizada, em reino e tudo mais, mas império, o primeiro império é o Império Mauria, certo? Fundado por Chandragupta Maurya, isso no ano 321 a.C., certo? Depois de Maurya, né, seus sucessores, sobretudo seu neto, chamado de Asoka, né, Asoka ou Ashoka. Ele era neto de Maurya e vai se tornar um grande governante, onde a Índia vai ter um momento assim de é, um grande desenvolvimento, né, um momento auge na sua história, né, porque agora tinha um império, que até então não tinha império, tinha reinos, e vai ter um império unificado, vai ter um grande desenvolvimento, né, sobretudo pela autoridade unificada. O aspecto religioso também vai ser bastante unificado, né, sendo que com um detalhe, veja, esse império ele vai adotar o budismo. Eu falei para vocês que até há pouco a religião indiana era a religião hinduísta, né? O hinduísmo é a religião mais antiga da Índia. Mas com a Ashoka, né, o Ashoka, ele vai adotar o budismo, que foi uma outra religião que surgiu também na Índia, né, com Siddhartha Gautama, né, o Buda. A palavra Buda significa o iluminado. Mas eu vou falar um pouco mais quando eu falar sobre o aspecto religioso, certo, gente? Então, veja, com o império dos Maurias, né, e Ashoka, que é o seu neto, a religião oficial vai ser o budismo. No ano 320, aliás, de 320 até 550, agora já depois de Cristo, a dinastia Gupta, que foi a dinastia que sucedeu ao Império, porque o Império ele se fragmentou, né, nesse meio tempo. Essa dinastia Gupta ela vai tentar reunificar, né, porque logo após a morte de Ashoka, gente, que foi o neto, né, de Maurya, o Império passou por um processo de fragmentação, né, de enfraquecimento, de divisão do reino, enfim. Aí o que vai acontecer vão ser dinastias. Né? Então essa dinastia agora, a dinastia Gupta, ela vai tentar reunificar a Índia, né? Vai tentar criar um império, né? Não sei se seria a segunda fase imperial da Índia, né? Do Império Gupta. E ele vai adotar novamente o hinduísmo. Né? Veja, essa sucessão das religiões é importante. Né? Primeiro o hinduísmo como religião oficial, depois o budismo, né? No Império Maurya, e agora novamente no Império Gupta, o hinduísmo novamente, certo? Isso de 320 a 550 depois de Cristo já, certo, gente? No ano 711, já depois de Cristo, agora estamos já depois de Cristo, no ano 711, a Índia ela vai ser dominada dessa vez pelos árabes, é onde já surgiu o islamismo, e o islamismo era uma religião, além do seu aspecto religioso, tinha também seu aspecto militar, né? Ele até hoje tem um aspecto militar, assim, expansionista, e no ano 711 vão ser dominados pelos árabes. Né? Os árabes vão conquistar essa região indiana, e até hoje tem uma grande população árabe na Índia, certo, gente? Isso no ano 711. Vejam que uma das coisas que facilitou a penetração árabe, não só como uma expansão militar, mas também como uma expansão religiosa, e os árabes, inclusive, eles não assim cresceram religiosamente pela imposição, mas também, né, pela conversão mesmo. Muitos indianos se converteram ao islamismo. Porque o islamismo ele tinha um conceito que era muito importante, muito caro, e ainda existia na civilização indiana, que era o de igualdade. Né? A civilização indiana ela era muito subdividida em castas. Né? E quem nascia em uma classe social morreria naquela classe social. E a desigualdade era muito grande. E o islamismo traz essa novidade, de que todos são iguais perante Allah. Isso fez com que conquistassem muitos indianos, né, sem precisar da força militar. Muitos se converteram ao islamismo para fugir dessa subdivisão, né, dessa estratificação social de castas. Certo, gente? Então, 711, a dominação árabe sobre a Índia.
né? No ano de 1498 é quando Vasco da Gama ele navega e vai chegar até a Índia, e é a primeira vez que um europeu vai chegar à Índia, não é, com Vasco da Gama, vai chegar assim, né, sobretudo por meio oceano, né? Alexandre Magno ele chegou, era europeu, mas chegou praticamente até o Vale do Rio Indo, mas na Índia mesmo, assim, para penetrar, são os portugueses, né, a partir de Vasco da Gama, no ano de 1498, certo? A partir do século XVIII, a Índia ela vai ser dominada pelos ingleses, né, pelo Império Inglês, que nesse século XVIII a Inglaterra tem uma grande importância comercial e militar no mundo todo, foi uma grande potência na Inglaterra nesse período, e vai dominar a Índia, né, a partir do século XVIII e vai ficar na Índia até 1947, que é quando se dá a independência da Índia, certo? A Índia, por último, ela foi dominada pelos ingleses, né, pelo Império Britânico, certo? Isso aqui em outras aulas nós aprofundaremos um pouco mais sobre isso. E para terminar esse aspecto histórico, né, cronológico da Índia, né, em 1947, dois grandes líderes vão ser os responsáveis pela emancipação da Índia em relação ao domínio é, inglês, né? Primeiro é Mahatma Gandhi, né? Todo mundo já deve ter escutado falar em Mahatma Gandhi. A palavra Mahatma significa o grande espírito, né? Por meio da sua resistência da não violência, ele é conhecido, né, por ser um símbolo pacifista, certo? Mahatma Gandhi, mas também outro líder que cooperou muito com ele, deixa eu pescar aqui o nome dele, é Jawaharlal Nehru, né? Jawaharlal Nehru, ele foi contemporâneo a Mahatma Gandhi e os dois juntos, né, foram os grandes responsáveis pela emancipação da Índia do Império Britânico, né? Isso em 1947, certo, gente? Sendo que quando a Índia ela proclama sua independência, vai haver uma divisão porque a população índia se dividia entre muçulmanos, né, desde a ocupação árabe, que eu falei para vocês há pouco, em 1711, e hindus. Então a Índia sempre foi dividida entre hinduístas e muçulmanos. Isso era uma relação também muito conflituosa, né, muitas das vezes, mas com a independência vai haver essa divisão entre hindus e muçulmanos, certo? A maioria era hindus, evidentemente, né, por isso a Índia ficou conhecida como União Indiana, né, de maioria hindu. E o norte, né, praticamente assim ao norte, onde a concentração de muçulmanos era maior, lá vai se tornar também independente e vai se tornar o Paquistão, né? E com essa independência acabou que se fundou dois países, né? A Índia mesmo, propriamente dita, e o Paquistão de maioria muçulmana. A Índia de maioria hindu, né? E o Paquistão de maioria muçulmana, né? Islâmica. Sendo que os muçulmanos também tinham uma outra grande concentração no extremo leste, que era onde hoje é a região de Bangladesh, né? Com esse processo de emancipação, a Bangladesh também vai se tornar independente e vai se tornar um terceiro país. Então, né, dessa junção que havia entre islâmicos e hindus, surge a Índia, né, propriamente dita, surge Bangladesh, né, de maioria muçulmana, e Paquistão de maioria muçulmana, e assim ficou, né, até hoje, certo, gente? Isso aqui é um pouco do aspecto histórico, né? No outro vídeo eu vou aprofundar um pouco sobre alguns aspectos políticos, religiosos, né, econômicos da civilização indiana, tá certo? Então, deixo aqui um abraço para todos vocês que verem esse vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para estar recebendo os próximos vídeos, tá certo? Então, até lá. Eu me chamo Cleibson Melo, esqueci de me apresentar no começo, mas né, certamente todo mundo aqui, sobretudo os meus alunos, já me conhece. Então, um grande abraço para vocês.